Fiquei muito feliz com o convite da Fundação Lauro Campos, através da querida amiga, companheira de muitas lutas, a Carla Ferreira, né? E está dividindo aqui a mesa com a Berna, que eu conheço, olha, acho que há uns 19 anos, né, Berna? Berna, são muitos anos de luta. Desde o tempo do movimento estudantil, quando eu entrei na universidade, a Berna foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Porto Alegre, na luta estudantil, e lá atrás, 2001, isso, há muitos anos. É um prazer mesmo estar aqui contigo, querida. E ouvir a Nice, né, companheira, que, de fato, trouxe esse relato, desabafo, análise, muito importante. Eu quero até ser testemunha viva, viu, Nice, que a primeira categoria que enfrentou o Bolsonaro, uma categoria, um setor, foram os indígenas. Porque, quando teve a ATL, teve uma ordem do Sérgio Moro de restringir o acesso com a Força Nacional de Segurança, coisa que não acontecia, e para intimidar o movimento indígena, né? E intimidar as caravanas que saíam dos estados, e os indígenas enfrentaram, chegaram de madrugada, botaram acampamento, ficaram 5 horas lá brigando e negociando, até que, né, garantiram a realização do acampamento Terra Livre. E não só isso, como também as manifestações, né? A manifestação final da TL foi muito importante sobre o tema da FUNAI, né, que estava na medida provisória 870, e depois a Marcha das Mulheres Indígenas, que foi a primeira marcha da história, e que mostra isso, né, essa luta também das mulheres indígenas, que trazia o relato das ideias feministas, mas quando as mulheres lutam em torno dos seus direitos por igualdade e, ao mesmo tempo, trazem a questão da floresta, as mulheres indígenas, avançam na nossa pauta feminista, porque o nosso feminismo é, obviamente, vinculado com as questões estruturais. Por isso que eu acho que o curso é muito acertado, o título e os textos que vocês escolheram, Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, e os debates que foram feitos, nessa conjuntura que a gente está vivendo, em que, obviamente, existe uma onda de luta das mulheres no mundo, desde 2011, talvez, como repercussão aí da crise econômica, que houve uma feminilização dos protestos, e, a partir da feminilização dos protestos, também um recorte de gênero, né, que é muito importante, mas existe um debate de qual é o nosso feminismo, né? Esses dias eu estava lá, pensando antes de vir para cá, né? E assim como vocês fizeram festa ontem, eu também fiz lá em Porto Alegre. Então eu estava, né, saí cedinho lá de avião, mas estava pensando num debate que eu fui, Berna, cidades inclusivas para as mulheres, que o CAL, né, que é o organismo lá dos arquitetos e urbanistas, chamou. Estava eu na mesa, uma prefeita negra, Martina, lá do Rio Grande do Sul, de 2 irmãos, Tânia, Simone, e a secretária de planejamento do Eduardo Leite. Tinha outra... sim, tinha a defensora pública, que era das nossas. Tá? A fala dela foi ótima. Tudo bem. Vai à mesa, falando sobre a cidade das mulheres, e aí um companheiro Pierre, da Resistência, faz uma pergunta sobre o tema do pacote do leite e da questão de raça, classe e gênero. Meu Deus! A prefeita, mulher negra no Rio Grande do Sul, diz que não precisa do vitimismo para ser quem ela é, etc., etc. E a secretária do Planejamento fala da importância do pacote do Eduardo Leite, que massacrou as professoras, que fez, está ali a Paloma, né, professora que faz doutorado, vai agregar 1% e vai ter uma parcela autônoma congelada, que significa 40% do salário nisso. Imagina 40% do salário não acompanhar a inflação em 20, 30, 40, 50 anos. Foi aprovado no Rio Grande do Sul. E aí, claro, nós estávamos lá, fizemos um debate, né, de raça, classe, gênero e, obviamente, o enfrentamento ao que está posto. E esse é um debate que ele é muito importante para nós, mas, sobretudo, para a disputa que a gente vai fazer nas lutas concretas das nossas cidades, nos nossos estados, porque eu vejo que sempre foi uma latência, né? Se a gente pega a primeira onda do feminismo, que eu quero passar muito rápido para entrar um pouco na conjuntura, a primeira disputa foi mulheres burguesas que achavam que o problema das mulheres era a questão do voto, enquanto as mulheres trabalhadoras que falavam das 16, 18 horas de trabalho, das crianças com 2 anos nas fábricas, das mulheres que tinham que dar ópio para os seus filhos para poder trabalhar, né? E 1/3 do salário dos homens. Isso foi um debate dentro do movimento de mulheres, mas também foi um debate dentro do partido. A Clara Zetkin lutou
dentro da Internacional, aí já na segunda Internacional, mas ainda como resquício da primeira onda do feminismo, né, Lili, para que a Internacional Socialista votasse que todas as suas sessões regionais tivessem que ter as pautas de mulheres. E não é que ela lutou e foi uma tranquilidade, teve uma luta interna no partido. Porque muitos homens secundarizavam a luta das mulheres, diziam que só quando acabar o capitalismo. E não é assim. Né? E não é assim. E, por outro lado, brigaram dentro do movimento de mulheres, dizendo que era preciso ter classe, que não adiantava libertar as mulheres para explorar outras mulheres, que nós queremos mulheres que lutem pela igualdade de classe. Enfim, a segunda onda, como vocês conhecem, todas nós conhecemos, aí como herdeira de 68, que trouxe um avanço de liberdades democráticas importantíssimo. Sem 68, nós não teríamos contraceptivo, direito ao divórcio, que para a gente hoje é um direito tão consolidado, mas foram 20 anos de luta para que as mulheres pudessem se libertar, né, das prisões que eram os casamentos. Código Civil, exatamente, que depois já foi mais em 80, né? Acho que foi na Constituinte que caiu o tema do adultério, tudo aquilo que estava também, eu acho que foi 80 e poucos, é depois, exato. E parece banal, mas também teve as suas limitações. Ainda era um feminismo que tinha uma disputa de ter classe, porque as mulheres socialistas estavam lá, eu diria, de maneira minoritária, mas teve esse bojo, e muito branco. Não debatia a questão estrutural de raça como central num debate classista. Depois veio a onda dos acadêmicos, que a gente não considera no sentido de onda, porque onda a gente enxerga como mobilização, é todo um debate entre nós, mas durante muito tempo ficou restrito aí na academia, etc. E a gente que milita há muito tempo sabe, nos anos 2000 era difícil falar de luta das mulheres, a gente ia panfletear lá e ninguém dava bola. Primeira reunião do setorial, nós éramos 5, né, Lili, eu acho, 5 ou 6, lá no Rio de Janeiro. Aí sentamos ali, tal, começando dentro do PSOL ali, que era uma luta, porque tinha que ter debate de gênero, enfim. Então, é um processo que mudou. Mais gente se reivindica feminista hoje. Uma pesquisa que a Rosana Pinheiro Machado usa no livro dela, Amanhã Vai Ser Maior, 65% das jovens da geração milênio se reivindicam feministas. 65% das jovens dessa geração se reivindicam feministas. Nós vivemos para ver o Nenhuma Menos, nós vivemos para ver a Maré Verde na Argentina, nós vivemos para ver a Primavera Feminista contra o Cunha, para ver o 8 de março de 2017, que foi o maior 8 de março que a nossa geração já viu, aqui, no Brasil, contra o Temer e contra a reforma da Previdência. E vivemos para ver o Ele Não, que, embora tenha sido derrotado no sentido do Bolsonaro ter sido eleito, né? Mas foi a maior manifestação feminista da nossa história com uma bandeira claramente política, contra a representação política do patriarcado e da extrema-direita, o que é um salto de politização enorme, gigante, né? Se a gente pensa de um tempo para cá. Mas existe, obviamente, as contradições dessa situação que nós estamos vivendo. Eu quero acelerar, acabei me perdendo aqui, falando, né? Porque é um processo mundial que é extremamente complicado. A gente está vivendo uma crise estrutural do capitalismo desde 2008, como vocês sabem bem, uma combinação de uma crise ecológica profunda, uma emergência climática que coloca em risco o futuro do planeta e que penaliza ainda mais as mulheres, por óbvio, né? Nós estamos vivendo uma crise de representatividade, o que o Gramsci chamava de interregno, em que o velho não morreu e o novo ainda não nasceu. As democracias, mesmo os regimes mais fortes, têm um grau de contradições, de disputas, de instabilidade, como há muito tempo a gente não viu o que aconteceu na Inglaterra com o Brexit, por exemplo, né? Toda a questão envolvendo o próprio Partido Democrata estadunidense, que é um partido do regime, mas dentro dele tem uma candidatura como Bernie, e tudo que a gente está vendo nos Estados Unidos, tem uma lógica do capital de impor uma guerra social ao povo. Isso, portanto, mais contra as mulheres, porque a feminilização dos protestos também é vinculado com as mulheres ainda receberem menos, o trabalho doméstico ser feminino, as mulheres serem a maioria, né, no trabalho precário, e a feminilização dos protestos também permitiu a geração de uma nova onda de luta das mulheres, mas também são as mais atingidas pela a guerra antipovo que esses governos estão fazendo para restaurar a sua margem de lucro. As economias
maiores economias do mundo, ou estão em recessão, ou estão em desaceleração. E a gente está vendo medidas extremamente graves e governos mais autoritários. O que aconteceu na Bolívia, no golpe mesmo, e a consolidação de uma ditadura na prática, né, que tenta dar uma roupagem de democracia com esse negócio das novas eleições, mas persegue, mostra a disposição até onde eles podem ir também para impor os seus planos, mas também tem mais resistência. Tem uma polarização, e a resistência é muito jovem e é muito mulher, muito feminina. Se a gente pega o Chile, por exemplo, e segue os protestos no Chile, se a gente pega o Equador, que derrotou o plano do Lenin Moreno, se a gente pega a França, que começou o ano derrotando a reforma da Previdência, né, graças à greve geral, se a gente pega o Haiti, que tem também muitas mulheres na linha de frente da mobilização, se a gente pega, enfim, Hong Kong, juventude, mulheres e a pauta democrática. Então, tem uma combinação, né, de uma luta mais polarizada, de uma luta mais violenta do ponto de vista dos interesses do capital nessa agenda ultraliberal que a Anice falava, que basicamente tem que, né, atacar os movimentos e o meio ambiente. Não é à toa que eles fazem essa devastação inteira para se apropriar dos recursos naturais, e, ao mesmo tempo, mais mobilização, resistência, embora ainda tenha uma crise de projeto alternativo. Tá? Uma crise de consciência. Tem o problema das direções, claro. Tem o problema da mudança do mundo do trabalho, sem dúvida. As coisas mudaram, tem mais trabalho flexível. Hoje, quem mais emprega no Brasil é o Uber e o iFood. Os maiores empregadores do Brasil. E o TST disse essa semana que não tem vínculo trabalhista. Não tem vínculo trabalhista. E como é que se sindicaliza? Como é que organiza essa categoria para lutar por direitos? Como é que a gente pensa nessa nova reconfiguração do mundo do trabalho, que é mais flexível, mais precário, mais ajuste, novas formas de resistência? Também. Mas também é preciso transformar a oposição social em uma oposição política. O que pode dar unidade entre a luta indígena, a luta feminista e antirracista, que tem que andar junta, por óbvio, a luta LGBT, numa situação de aumento da LGBTfobia, a luta contra as PECs do Paulo Guedes e essa reforma administrativa que é para ralar servidor público, que ele tem a cara de pau de chamar de parasita, logo ele um parasita do sistema financeiro, senão o partido. Senão a ideia de um programa e um partido que tenha como estratégia a mobilização como método das grandes transformações, uma ferramenta da luta da classe trabalhadora, uma organização, né, independente dos trabalhadores, da juventude e das mulheres. Isso é muito importante no momento que a gente está vivendo no Brasil, porque essa combinação da crise, o Brasil entrou no cenário internacional com a eleição do Bolsonaro. Tem o tema da reação conservadora, eu acho que a gente tem que levar isso em conta. O voto nele também teve uma expressão de gente que não aceita os direitos dos LGBTs, que não aceita o direito das mulheres, também tem as viúvas da ditadura que organizaram, mas também tem um amplo setor do povo, ampla maioria, eu diria, indignada com a crise econômica e com a crise de representação, achando que estava votando antissistema, comprando gato por lebre. Mais do que isso, quando a Anice estava falando sobre os temas indígenas e os governos do PT, eu me lembro, Berna, um debate que a gente fez lá na URG sobre uma relatoria que o Paulo Paim tinha de um projeto que criminalizava a LGBTfobia, que sentou em cima e o projeto nunca saiu. Eles nunca aprovaram, como não avançaram na pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, como o Brasil teve que ser condenado internacionalmente sobre violência doméstica para sair a Lei Maria da Penha, como não avançaram na taxação dos ricos, como não auditaram a dívida pública, como não aproveitaram junho de 2013 para fazer uma reforma política profunda, mas quiseram capitular o PMDB e manter o condomínio do poder burguês. E eu dizia para o Paulo Paim, antes de tudo isso, acho que foi 2011 ou 2012, tudo que não avança, retrocede. Tudo que não avança, retrocede. No meio do caminho, não serve. Comissão da Memória, que só serviu para contar a história, um pouquinho, da ditadura civil-militar, mas não serviu para nada para reparar as vítimas e fazer justiça de transição no Brasil. O único país da América Latina que não tem ninguém condenado. Ninguém. Pinochet morreu condenado, Videla morreu preso, no Uruguai, quantos outros, né, foram presos? Enfim, foram mais de 400 lá. E no Brasil, não fizemos nenhuma justiça de transição. Então,
e no caso dos indígenas, teve a questão da saúde indígena, mas não se avançou na demarcação das terras indígenas, que poderia, enfim, com 13 anos de governo. Teve o esvaziamento do INCRA, teve Belo Monte. E eu acho, quando eu faço o debate entre nós, claro, porque agora nós temos que enfrentar a extrema-direita, e eu quero entrar nisso para concluir também, né? Mas no debate entre os campos, e ainda uma situação mais grave ainda, eu acho, de dizer para o movimento de massas que agora que a gente governa, e eles têm peso, e tinham mais, que estão perdendo, mas tinham mais ainda no movimento operário, no movimento de juventude, agora que a gente governa, não precisa lutar. A captura de vários movimentos sociais, a inclusão via consumo e a despolitização, né, da ideia da independência de classe e da luta política. Então, isso também criou as condições no sentido do ceticismo com o PT, o espaço vazio que ficou, né, que ajudou a eleger o Bolsonaro, e vazio, porque a gente precisa ser crítico e autocrítico, que a esquerda socialista não conseguiu ocupar nacionalmente. Nós ainda não conseguimos, né, superar o lulismo pela esquerda. A direita conseguiu eleitoralmente em 2018, mas nós precisamos buscar superar esse regime pela esquerda, sem ser sectário, porque é necessário fazer unidade de ação com amplos setores contra a extrema-direita, para derrotar o pacote do Guedes, para derrotar a luta ideológica e a contra-revolução preventiva que o Bolsonaro tenta fazer sistematicamente. Eu digo sempre, quando começou o governo, muitos diziam, porque isso é cortina de fumaça, botar o Olavete lá no MEC, isso é cortina de fumaça, o que eles tentam ficar fazendo fraseologia anti-mulheres, etc. Gente, eles têm uma luta de uma contra-revolução preventiva que eles querem, por dentro do regime político, fechar o regime político. E, para isso, tem que impor uma agenda autoritária. Para isso, tem que censurar livro, para isso, tem que desmontar a universidade pública, intervir nas eleições para reitor, para isso, tem que botar um PGR que seja um pau-mandado para dizer tudo o que ele quer, para isso, eles querem mexer no Supremo para construir uma maioria no sentido de uma agenda mais reacionária ainda, para isso, eles têm que tentar tutelar e atacar a liberdade de imprensa, mesmo da imprensa burguesa. Nós não estamos só falando da esquerda socialista, porque eles tentam também atacar imprensa burguesa em determinados momentos que não aderem à sua agenda. Então, é preciso uma unidade de ação ampla. E eu não estou falando de unidade eleitoral, estou falando de unidade de ação ampla para enfrentar a agenda autoritária. Quando teve a primeira ameaça ao Glenn, teve um ato na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, que juntou os mais amplos setores. Foi importantíssimo. Agora, de novo, ele está sendo criminalizado. Isso é unidade de ação. Temos que fazer frente única nos sindicatos. Mas, ao mesmo tempo, e ampla, eu digo, até porque é óbvio que o PT é parte da unidade de ação, mas não é o nosso chefe e nem os únicos. Unidade de ação tem que ser com todos, com o capeta e com a avó, dependendo da pauta e o que tiver na frente. Como diria o Trotsky, não sou eu que criei a frase, foi o Trotsky, o capeta e a avó. Mas, ao mesmo tempo, construir um projeto independente, porque também é da ausência ou da dificuldade de postular uma esquerda alternativa antissistema que fica um vazio, porque não é à toa que o Bolsonaro bate tanto no socialismo. Ele sabe que só os socialistas e as socialistas podem ser consequentes com uma luta pesada contra o regime de dominação do capital, contra a partidocracia, contra a política do toma lá da cá, contra essa lógica, né, dos parlamentos e da política responder aos interesses dos ricos. Só os socialistas podem ter um programa de enfrentamento real aos privilégios e a esse esquema de dominação. Mas, para isso, a gente precisa fortalecer o PSOL como uma ferramenta independente, autônoma, que se postula como direção, sem ser sectário, fazendo unidade de ação, mas, ao mesmo tempo, sem ser adesista e sem capitular aqueles, né, que têm ilusões, e mais que ilusões, que têm como estratégia a dominação burguesa e a manutenção do estado das coisas. Eu digo sempre, é óbvio que, frente ao governo Bolsonaro, nós temos que defender todas as liberdades democráticas da Constituição de 88. E fazer toda a unidade para que eles não revoguem nenhuma delas. Mas o nosso programa é para muito além. Porque a democracia que os negros nunca experimentaram no Brasil, com a estrutura de dominação e
de desigualdade, de racismo, não é a nossa democracia. A democracia que as mulheres nunca experimentaram no Brasil, na plenitude, não é a nossa democracia. A nossa democracia não é o latifúndio, os bancos dando as cartas, fazendo casamento por interesse num parlamento dominado pela lógica do poder econômico. A nossa democracia é a democracia real. É o controle operário sobre a política e a economia, é a ideia da autogestão, é a ideia da mobilização, é a ideia de que a gente pode sim, não só pode, a gente deve. Porque se a gente perder, infelizmente, a barbárie está à solta, né? Infelizmente, o que eu acho que nunca foi tão atual, e vou encerrando por aqui, a lógica da Rosa Luxemburgo, que é socialismo ou barbárie. É socialismo ou barbárie, e a barbárie já começou. A barbárie já começou na vida das pessoas, a barbárie já começou no aumento da fome, a barbárie já começou com metade da fauna da Austrália queimada como consequência da emergência climática, dessa lógica do capital de devastação ambiental e de redução e aumento de emissão de gases poluentes. A barbárie já começou com as guerras, e esse ano ainda mais sintomático com o ataque lá no Irã, mostrando aí a disposição desses imperialismos, né, de chegar até as últimas consequências. Então, é socialismo ou barbárie, e eu tenho a convicção de que o PSOL é fundamental. Fortalecer o PSOL, construir a nossa alternativa independente para que a gente possa não só resistir, mas sonhar com um futuro diferente e com, de fato, a emancipação da classe trabalhadora e das mulheres.